Olá, seja bem-vindo de volta ao Cardio Hugo Explica. Aqui você aprende o que acontece com o seu coração. Confere comigo. Hoje eu vou te contar o que significa quando você lê no seu laudo disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. Parece um nome feio, mas a gente vai conseguir entender o seguinte. O ventrículo esquerdo, relembrando, ele é a grande bomba que nós temos no coração. Então ele recebe o sangue oxigenado no pulmão, preparadinho para as células receberem de novo, e ele vai empurrar. Quando ele se contrai, quando esse músculo ele se contrai, ele bombeia esse sangue para a aorta. Esse momento da contração nós chamamos de sístole. Só que para que esse músculo consiga se contrair, ele precisa se encher. Então, o momento em que ele se enche é um momento chamado de diástole, em que ele precisa estar relaxando. Essas fibras precisam estar relaxadas, ele vai se alargando, ele vai aumentando o tamanho que ele tem para que ele consiga se encher de sangue. O que a gente chama de disfunção diastólica passa por diversos processos de doença em que, inicialmente, o problema que este ventrículo começa a sofrer é uma alteração do seu relaxamento. Então, ele começa a relaxar de forma mais lenta. Em alguns pacientes, principalmente pacientes de mais idade, este relaxamento já é um pouco alterado e não necessariamente isso leva a tantos problemas para o coração. Mas algumas doenças fazem com que a complacência do coração do ventrículo esquerdo fique reduzida. A complacência é um conceito realmente físico que a gente pensa o seguinte: é quando você coloca um certo líquido dentro de um recipiente e por causa, entre aspas, da dureza de ser rígida as suas paredes, as pressões dentro deste recipiente aumentam muito rápido. Imagine só esse exemplo, em que você liga a torneira numa bexiga e essa bexiga tem uma parede elástica muito complacente. Então, ela vai se enchendo de líquido, ela vai conseguindo abarcar esse líquido sem que as pressões nas paredes dela fiquem muito aumentadas. Esse líquido não vai extravasando para fora da bexiga. Ele consegue encher a bexiga empurrando as suas paredes. Isso é como se fosse um ventrículo esquerdo normal. O líquido que vem, líquido digo, sangue, né, que vem e enche o ventrículo esquerdo, enche esse ventrículo, ele consegue relaxar de forma adequada, sem que as pressões aumentem de forma significativa. Quando a gente fala em aumento das pressões, a gente tem que lembrar no caminho que o sangue faz para chegar dentro do coração. Então, o sangue recebe o oxigênio pelas trocas gasosas lá no pulmão e ele vai para o átrio esquerdo, que é aquela câmara que recebe o sangue. Aqui um parênteses, tem um vídeo sobre isso, é só você conferir. E desse átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo. Se as pressões forem altas no ventrículo esquerdo, elas também vão ser altas no átrio esquerdo e elas também vão ser altas lá no pulmão, nos capilares do pulmão onde ocorrem as trocas gasosas. Pressões altas no local onde tem trocas gasosas vai dificultar essa colocada de oxigênio aí dentro do seu sangue. E isso pode inclusive extravasar líquido para dentro do pulmão, para dentro da região intersticial, que é ali o tecido ao redor dos alvéolos, tudo isso prejudicando as trocas gasosas. Esse é o motivo que o aumento das pressões dentro do ventrículo esquerdo aumenta as pressões lá nos capilares do pulmão, nos vasinhos que fazem as trocas gasosas, e isso leva à falta de ar. Quando a gente tem um coração com aumento da pressão ali no lado esquerdo, mesmo que a força de bomba deste coração seja adequada, o seu ventrículo esquerdo consegue, na hora da contração, fazer o seu trabalho certinho, na hora do relaxamento ele não consegue. Então, um dos primeiros problemas de uma parede dura, e por que o ventrículo esquerdo iria ter uma parede dura? Algumas doenças, como principalmente a hipertensão arterial, algumas doenças das válvulas cardíacas, como principalmente a estenose aórtica, que também vai ter vídeo sobre isso, algumas doenças um pouco mais raras, como, por exemplo, depósitos de proteínas anormais dentro deste ventrículo esquerdo, como é o caso da amiloidose, fazem com que a parede do seu ventrículo esquerdo fique dura, rígida, pouco complacente.
A primeira alteração é alterar, diminuir a capacidade desse ventrículo se relaxar. Então, esse ventrículo tem dificuldade de se relaxar, relaxa de forma mais lenta. E com o passar do tempo, vai aumentando as pressões de enchimento. Ora, se na hora de encher fica difícil, se na hora de encher pouca quantidade ou a quantidade adequada de líquido que vai cair nesse ventrículo já é suficiente para aumentar a pressão, nós temos aumento das pressões que enchem esse ventrículo esquerdo. E isso vai progressivamente aumentando. Se as pressões aumentam nesta bomba no ventrículo esquerdo e aumentam no átrio esquerdo, o átrio esquerdo, que é só uma piscina, que nem tem tanto músculo, que é molão, ele vai começar a aumentar. Então, se no seu ecocardiograma tem uma disfunção diastólica, quanto maior o grau desta disfunção, significa que mais altas são as pressões deste enchimento do ventrículo esquerdo. Isso significa que maior a possibilidade deste ventrículo estar trabalhando sobrecarregado e isso gerar falta de ar, sintomas. É por isto que nesses casos de falta de ar, de sintomas, de fadiga, em um ventrículo esquerdo sobrecarregado, com aumento das pressões de enchimento, nós dizemos que temos uma insuficiência cardíaca. É um coração não trabalhando de forma suficiente. Mesmo que a força de contração deste coração, que a gente traduz, às vezes, no laudo do ecocardiograma, uma forma da gente avaliar é a fração de ejeção, esteja preservada. Então, o nome grandão vai ser insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Por isso, que no progredir de uma hipertensão descontrolada, o paciente pode evoluir com dano cardíaco e falta de ar. Os graus de disfunção diastólica passam desde uma alteração inicial do relaxamento, que é como se fosse um alerta. Veja bem, o relaxamento já não está bacana, então seria uma disfunção diastólica grau 1, que pode ser isto em repouso, mas às vezes no exercício sobrecarregar mais o coração e já aumentar as pressões de enchimento. Até uma disfunção diastólica grau 2 ou grau 3, que são padrões de achados no ecocardiograma que mostram que mesmo em repouso, este ventrículo esquerdo, na hora de relaxar, ele relaxa sob altas pressões, ele relaxa de forma difícil, ele é pouco complacente e quando o sangue bate ali, a pressão já vai lá em cima, transmitindo estas pressões para o átrio esquerdo e para o pulmão. Então, a gente tem achados no exame, por exemplo, o aumento do volume do átrio esquerdo, nada mais nos mostrando que a pressão ali dentro já está aumentada. Então, é muito importante essas informações de disfunção diastólica no laudo do ecocardiograma, porque em algumas situações não raras, nós temos uma clínica de insuficiência cardíaca, nós temos falta de ar, intolerância aos esforços e temos força do coração preservada. O nosso coração não está dilatado, a fração de ejeção não é reduzida, mas temos sim um problema ali no coração e isso tem sim tratamento. Parece um mecanismo complexo, mas agora ficou mais fácil de você entender o que está escrito no seu ecocardiograma. Continua seguindo a gente que a gente vai cada vez mais colocando informações importantes para você cuidar da sua saúde. Se você quer continuar aprendendo mais sobre a saúde do seu coração, me siga nas redes sociais, entre no meu site, se inscreva no meu canal e deixe aí o seu gostei.